A paz do Senhor, eu sou Eliseu Diniz e mais uma vez eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus, onde nós vamos abrir hoje o nosso livro, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29 e 12. Vamos ler apenas o versículo 12, amém? Vamos lá? Diz assim: riquezas e honra vêm somente do Senhor, e o Senhor governa todas as coisas. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e recebem força. Eita, glória a Deus! Que versículo maravilhoso! Versículo cheio de riqueza, cheio de poder, cheio de força, cheio das vontades de Deus. Um versículo muito rico, meu querido amigo. Olha, nessa passagem, Davi louva a incomparável glória de Deus. Ele diz que tudo no céu e na terra pertence a Deus. Nosso Deus, que é um Deus vivo, é um Deus dinâmico, é um Deus de ação, é o nosso Criador, ele está acima de tudo e de todos. Que bênção, né? O versículo 12, Deus ele é descrito aqui no versículo 12 como a única fonte real de riqueza, de honra, de força e de poder. Isso é o que está escrito aqui no versículo 12. Deus ele dá essas coisas a quem ele quer. Se ele diz, meus queridos, será que eu estou merecendo? Será que você está merecendo? É bom a gente refletir, Só ele age completamente de acordo com a sua vontade. Então só Deus, ele só depende da vontade de Deus para que cada um de nós se torne importante e receba forças. É isso que esse versículo ele está nos ensinando, Meu irmão, minha irmã, queridos, a riqueza sempre foi almejado, ou seja, desejado, entendeu? Por todos, viu? Raramente nós encontramos alguém que não esteja em busca dela. Eu mesmo, praticamente, todos os dias eu saio para trabalhar, porque, é claro que isso é comum, é normal, mas geralmente a gente tenta buscar angariar uma situação melhor do que ontem, ou fazer melhor do que ontem, porque tudo isso é riqueza, entendeu? Apesar de poucas pessoas admitirem isso, basta, surgir uma oportunidade que todos querem. Às vezes você está aí num trabalho que você ganha X valor e há uma proposta um pouco mais acima e você já tem uma tendência de querer mudar, Ou você aí que pretende montar uma empresa, algum tipo de atividade, para que a sua vida você tenha uma vida bem mais confortável, Claro que todo mundo deseja isso aí, certo? Mas, meus queridos, eu vou lhe dizer uma coisa: existem princípios, para a gente alcançar essas riquezas. Existem princípios. Você vê que esse versículo que eu li aqui, ele está dentro dos princípios de Davi, viu? Mas quais são esses princípios bíblicos? A gente vai ver aqui mais para frente um pouquinho, Quando nós examinamos o capítulo 29, deste livro de crônica, nós podemos observar um cenário de riqueza. Todo o capítulo 29 é uma página aqui da minha Bíblia muito rica, São coisas que Deus fala que eu nunca vivi dentro dessa riqueza. Claro que hoje eu posso dizer que eu estou satisfeito com o que eu tenho, então eu posso dizer que sou rico, que eu sou próspero, eu digo isso, Mas nós estamos falando de dinheiro mesmo, papel, din-din, cédula, certo? Tá entendendo? Então, para isso a gente precisa de princípios para alcançar isso aí. Onde Davi ele se expressa, ele conversa ali com aquele povo, uma assembleia,
dizendo ao seu povo que ele tinha um trabalho muito grande pela frente. Isso era o cenário que estava acontecendo, que começa falando nesse capítulo 29, né? No qual Davi disse que o seu filho iria construir, né? Iria construir, né? No versículo 7 ele diz assim, olha, vamos ver aqui, no versículo 7. Todo mundo sabe o que Davi pretendia construir, né? Ele pretendia construir, que hoje nós conhecemos como o Templo de Salomão. Ele queria construir um templo ao Senhor. No capítulo 7 diz assim, para a obra da casa de Deus deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Meu querido, aqui tudo fala em tonelada, tonelada é 1.000. Imagina, 175 mil quilos de ouro. Eu deveria ter feito uma pesquisa para saber quanto custa aí um quilo, pelo menos, né, de ouro. Que pena que eu não fiz. Mas eu imagino que são valores altíssimos, né? Esse versículo aqui, imagina, é muito dinheiro, é muita riqueza, certo? E tudo isso estava em posse de quem? Do rei Davi. E por que Davi tinha isso? Porque Davi era um homem de princípios. Princípios com Deus, né? Olha, nós podemos... toda essa riqueza era que a gente sabe que era para construir o Templo de Salomão, que é como a gente conhece, né? Que não foi feito, como eu disse, para os homens, entendeu? Mas para o Senhor, o nosso Deus, entendeu? Olha, meu querido, não é errado desejar, viu? Desejar prosperar. Claro, que desejar da sua maneira, certo? Entendeu? Não é invejando os outros. É desejar prosperar ou mesmo enriquecer na vida, certo? Não é errado. Todos aqueles que pertencem, toda pessoa que pertence ao Senhor, podem, e eu digo que pode e deve melhorar de vida, né? Nós somos filhos de Deus, né? O nosso Pai é o dono de tudo, né? E nós estamos debaixo desse tudo. Mas para isso nós não devemos agir fora da palavra. Nós não devemos agir fora da palavra. Em 1 Crônicas 12, como nós acabamos de ler, ela diz que nós devemos estar o quê? Diante do Senhor Deus. Então, Davi, a gente sabe que ele vivia naquilo. Eu me arrependo, né? Eu me arrependo disso, me arrependo daquilo, né? Mas a gente percebe que ele era um homem que vivia na presença de Deus direto. E outra coisa, vivendo a vontade de Deus, que ainda é mais difícil. O Espírito Santo, a gente percebe que o Espírito Santo ele usou Davi, né, o rei Davi, para nos mostrar, para nos revelar a fonte das riquezas. Você vê que Davi era muito rico, né? Salomão, claro que a gente hoje diz, Salomão é um homem cheio das riquezas, né? Como eu digo assim, nem Salomão tinha um sapato desse, né? A gente se refere com Salomão muito rico, mas Salomão ele já recebeu uma herança, ele já chegou, ele não vem de uma situação de pobreza, né? Diferente de Davi, que Davi cresceu porque ele vivia diante de Deus e fazendo a vontade de Deus. A Bíblia nos diz, meu querido, que Davi orava, né? Davi orava 3 vezes ao dia. Não é fácil fazer isso, né? Deus, meus queridos, ele se agrada quando nós derramamos aqui, o nosso coração a Ele, né? Diante dele. Meus queridos amigos, nós não devemos, né, estar olhando para a riqueza dos outros e tentar copiar, né? Isso é uma tremenda besteira, viu? Devemos buscar, sabe o quê? É na Bíblia a decisão para todos os nossos negócios, viu? Você não tem que estar olhando para a vida de fulano, ciclano, entendeu? Procura na Bíblia para você ver. Eu já estou mostrando para você aqui, certo? E para todas as situações em que nós se envolvemos, certo? Nós temos que procurar na Bíblia tudo que a gente for fazer, certo?
e em todas as situações que a gente se envolve. Tá? Estar diante do Senhor é mais do que simplesmente buscar a vontade dele, né? É colocá-la em prática. Quando a gente está na presença do Senhor, ou quando a gente começa a aprender, né, ler a Bíblia, aprender a viver como como é que nós devemos agir, né, a ética do Senhor, entendeu? Aí a gente começa a colocar em prática, porque dessa forma, assim, a gente também vai ser abençoado, né? Significa o quê? Que não devemos nem comprar e nem vender, né, sem a autorização do nosso Pai. Se a Escritura ela condena uma atitude, né, ou reprova uma conduta nossa, né, significa que essa nossa ação que nós tivemos, ela não deve ser tomada por quem deseja continuar diante do Senhor. Aquela pessoa que quer continuar na presença de Deus, ele tem que ter uma boa conduta, viu? Para que eu e você seja abençoado. Olha, quando a gente age contra a vontade do Pai, é como se nós não tivesse mais diante de Deus, viu? A gente perde a presença de Deus quando a gente age contra a vontade de Deus, viu? Nós precisamos, né, entregar a Deus o comando de tudo. Será que é difícil fazer isso? Eu não estou mandando você ir para a cama, mandando você dormir e entregar o comando de Deus, né? É quando você vai agir, como foi lido há pouco tempo, né? Como foi expressado há pouco tempo na mensagem. A gente sempre procurar ouvir Deus primeiro. Eu quebrei a cara várias vezes, né? E hoje ainda se eu vacilar, como diz aí, eu vou quebrar minha cara, entendeu? A gente tem que entregar a Deus o comando de tudo e ficar debaixo disso. É muito melhor, né? É mais garantido entregar para quem sabe fazer, entendeu? Quando permitimos que Deus ponha a sua mão em qualquer área da nossa vida, sabe? A sua força e seu poder entra em ação. Deus só pode agir quando você entrega os seus desejos a Deus. Caso contrário, vai haver uma barreira entre Deus, a barreira e você. Só aqueles que se põem diante do Senhor pode usufruir de riquezas, né, de glória, de proteção, do amor de Deus, né, da paz, de alegria e etc. Certo? Assim, eu digo uma coisa para você, assim como o rei Davi, ele usufruiu, né, o seu momento de vida, ele usufruiu. Nós também podemos, viu? Você pode crer no que eu estou dizendo para você. Pois Deus reina, né, e domina sobre tudo. Deus reina e domina sobre tudo. E nós estamos, como eu disse para você há pouco tempo, nós estamos debaixo desse tudo, debaixo dessa bênção, né? Deus é a verdadeira fonte de riqueza, viu? Não vai ficar pensando que a riqueza ela tá aí fora. Ela está aqui, ela está lá em cima, tá? Lá de cima é que vem essa riqueza, né? Deus é a verdadeira fonte da riqueza. Oh, que bênção, que maravilha, né? Meus queridos, eu agradeço a Deus pela oportunidade, rica oportunidade mais uma vez, e peço a Deus que continue nos abençoando muito e sempre, né? E até o próximo vídeo.